Boa noite a todos. Nós louvamos a Deus pela presença dos irmãos entre nós, nossos irmãos da igreja, também os nossos irmãos visitantes, amigos visitantes. Sintam-se bem em nosso meio e que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação. Vamos pôr em pé, os irmãos para pôr-se em pé. Estaremos lendo em Gálatas, no capítulo 6, apenas o versículo 14. Vamos lá, irmãos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos orar ao nosso Deus, irmão Sebastião. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos dar a Ti, Senhor, graças, ó Pai, por este momento que o Senhor permite reunirmos aqui, nosso Deus, para Te adorar, ó Pai, para trazer a nossa gratidão a Ti por mais um dia, Pai. Entregando, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um que aqui se faz presente, ó Pai, os nossos visitantes, ó Pai, rogando-te, nosso Deus, pela mensagem que há de ser entregue, ó Pai, e que, com certeza, ó Pai, porventura em nosso meio, houver alguém que ainda não aceitou ao Teu Filho, ó Pai, que seja lançada ali uma semente, ó Pai, e que essa semente venha cair em terra boa, ó Pai. E assim nós oramos a Ti, ó Pai. Pedimos a bênção para o pastor e que ele traga a Tua palavra, a palavra do Senhor, ó Pai. Então somente é isso que pedimos e te orando, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ser crente é uma experiência maravilhosa. Se fôssemos falar dos privilégios que temos, que vem acompanhada com a bênção da salvação, nós temos e teríamos muitos motivos para se alegrar, para se gloriar. Mas nada que podemos fazer, por melhor que sejam as nossas intenções, mesmo na qualidade de crentes, servos de Deus, salvos e redimidos pelo sangue de Jesus, mesmo tendo a grande alegria da salvação em nossa vida, a certeza da salvação, a nossa glória está na cruz de Jesus. E nós sabemos que a nossa vitória está na ressurreição de Jesus. Jesus precisou passar pela cruz para que pudesse cravar os nossos pecados na cruz. Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Podemos meditar o tema seguinte: a nossa glória está na cruz de Cristo. A nossa glória está na cruz de Jesus. Quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E também no capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus,
E nesse texto que nós escolhemos para a nossa meditação, ele diz: longe que esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo tinha a convicção de que a sua vida, de agora em diante, a partir da sua conversão e a sua entrega a Jesus Cristo, a partir desse momento, ele já não tinha mais, não poderia mais servir ao mundo. Um homem dotado de uma capacidade intelectual invejável, um homem que poderia ser, na sua vida material, um canal de bênção para as pessoas, no uso da sua sabedoria para ensinar e para educar pessoas, mas a sua glória estava na cruz e ele já não era capaz de se envolver mais com o mundo, por causa da sua regeneração, da sua salvação. Ele diz: eu estou crucificado para o mundo. Isso significa que ele diz: eu morri para o mundo. Quando nós levamos uma pessoa às águas batismais, quando a igreja autoriza o pastor da igreja para celebrar o batismo, mediante a profissão de fé que a pessoa dá diante da congregação, convencendo os irmãos, esclarecendo a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a igreja então leva esse irmão, autoriza o pastor para batizar esse irmão ou essa irmã. No momento que esse irmão aceita o batismo, nesse simbolismo da imersão, ele está simbolizando o seu sepultamento para o mundo, quando ele é imerso. Morri para o mundo, tem que ser sepultado para o mundo, não posso servir mais o mundo. Mas quando ele é retirado da água, o símbolo da nova vida, de uma ressurreição para Jesus Cristo. Então ele diz: eu estou crucificado com Cristo, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou cristão. Ele diz em outro texto: de agora em diante ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, marcas de sofrimentos, porque ele mortificou o seu corpo para esse mundo, para o pecado. Cristo vive em mim, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A nossa glória é na cruz, porque Jesus morreu pelos nossos pecados e nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, porque o Espírito de Deus tocou em nossos corações. O Espírito Santo de Deus, ele falou com todas as pessoas. Se a pessoa estiver ouvindo a palavra de Deus, no momento daquela pregação, daquela meditação, o Espírito Santo está falando com a pessoa. E o Espírito Santo fala com todas as pessoas, de todos os níveis sociais, e fala, abrindo o coração, abrindo a mente. Nem todos entregam suas vidas a Jesus. Nem todos estão aptos a tomar uma decisão de entregar sua vida a Jesus e ter como a sua maior glória a cruz de Jesus. Nem todos, mas o Espírito Santo fala com todos. Ele convence o mundo do
pecado, da justiça e do juízo. Então, em Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, 22, fala sobre os frutos do Espírito, como fruto de transformação, da regeneração promovida pelo Espírito Santo na vida daqueles que entregaram suas vidas a Jesus. A nossa glória é na cruz de Cristo, porque foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados. E nós podemos viver a nossa vida agora em diante, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Porque foi na cruz que os nossos pecados foram cravados e foram perdoados. Em 1 Pedro 2, 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça de Deus, e pelas suas feridas fostes sarados. Foi na cruz que nós recebemos, irmãos, a cura para essa enfermidade tão terrível, uma enfermidade que mata. Ela separa o homem de Deus, ela separa o homem uns dos outros, ela bloqueia os nossos relacionamentos, interfere nisso tudo. O pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus cravou os nossos pecados lá na cruz. E a nossa glória é na cruz de Cristo. Porque foi na cruz que Jesus levou os nossos pecados, entregando a sua vida, dando-nos a condição de poder viver, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Em segundo lugar, a nossa glória é na cruz de Cristo. Foi na cruz que Jesus Cristo nos trouxe a nossa salvação. Sem a cruz não teríamos a esperança da vida eterna. Não teríamos a esperança da vida eterna. Mateus 16, versículo 24. O irmão vai colocar para nós aqui. Sem a cruz não teríamos a esperança da vida eterna. Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós temos que carregar a nossa cruz. Nós temos que enfrentar as dificuldades e os sofrimentos que muitas das vezes dói na nossa natureza pecaminosa, porque nós somos pecadores. E nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. A nossa natureza humana é herdada lá do Éden. É a herança da desobediência, a herança da gente ter desobedecido à lei de Deus. Então fomos gerados em pecado. O salmista diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista não está dizendo que a sua mãe pecou, adulterou, para que ele fosse fruto de um relacionamento adúltero, mas ele está dizendo sobre a sua natureza pecaminosa, filho de homens, natureza pecaminosa. Sem a cruz não teríamos a esperança da vida eterna. E Jesus disse que devemos tomar a cruz e renunciar-se a nós mesmos e seguir Jesus. Precisamos tomar a cruz e considerar o sacrifício de Jesus por nós. Foi único. Nenhuma pessoa tinha a condição, teve a condição e não terá a condição de morrer pelos pecados de alguém. Sendo pecador não vale nada para Deus. Mas Jesus morreu na cruz sem pecado. Ele se fez pecado por nós.
E Ele nos livrou da condenação eterna. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o pagamento que a gente tem que pagar por causa do pecado. Nós temos que pagar. A dívida é a morte. Nós devemos, por causa dos nossos pecados, a morte. Mas Jesus, tendo morrido na cruz do Calvário, Ele quitou a nossa dívida. E todas as pessoas que reconhecem Jesus como Salvador podem receber o perdão dos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, 23. A nossa glória é a cruz de Cristo, porque foi na cruz a maior expressão do amor de Deus, entregando o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Foi na cruz que Jesus, com as suas últimas palavras, pôde expressar perdão para as pessoas, pôde liberar perdão. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas a mensagem do Evangelho seria pregada, homens e mulheres sairiam a pregar o Evangelho, atravessando fronteiras para anunciar as grandezas do poder de Deus através do sacrifício de Jesus e sua ressurreição. E o Evangelho foi pregado, foi na cruz, e Deus expressou o seu amor por nós. Se não fosse a cruz de Jesus, o que seria de nós? Ai de mim se não fosse Jesus, ai de mim se não fosse a sua cruz. É um hino do cantor Jair Pires. Ai de mim se não fosse Jesus, ai de mim se não fosse aquele homem cravado lá na cruz, o que seria de mim? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo valorizava muito a mensagem da cruz. Precisamos falar muito sobre a cruz. E Paulo dizia que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. As pessoas olhavam para essa mensagem e olhavam para Paulo e para os apóstolos, para os pregadores da palavra, para os crentes, e criticavam os crentes, dizendo: que esperança tem essas pessoas? Que esperanças tem essas pessoas num homem que morreu na cruz e nós vemos ele morrer? Nós assistimos aquele espetáculo lá na cruz do Calvário, Jesus morrendo lá na cruz. Ele morreu, foi sepultado. Que esperança tem esses homens? Nesse homem chamado Jesus. E Paulo comentou sobre essa expressão, sobre essa atitude de incredulidade, essa atitude ímpia daqueles pecadores, dizendo: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então Paulo, nessa parte, diz: nós que somos salvos pelo poder de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Paulo pregava com toda ousadia e firmeza, afirmando que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Para nós que somos salvos, certeza de salvação. Muitas pessoas religiosas não têm essa certeza da salvação, mas Paulo, em sua pregação, em outros textos, ele fala e expressa sobre a certeza da salvação. Você entregou sua vida a Jesus, você pode ter certeza, você é pecador, é ruim. É claro, Jesus não veio buscar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se você entregou sua vida a Jesus, você é salvo, seu nome está escrito no livro da vida. E Jesus não deixou a gente aqui olhando a sorte. Jesus vai voltar para nos buscar. E a mensagem da cruz é uma mensagem poderosa. A mensagem da cruz. Creio na cruz. Mesmo sendo loucura para as pessoas, porque foi na cruz que Deus expressou o seu maior amor
Deus entregou seu Filho unigênito para morrer por nós. E Paulo, então, ele não se envergonhava disso. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele não colocou aqui prioridade, dizendo primeiro do judeu. Primeiro do judeu e também do grego. A salvação é para todas as pessoas. É para o grego, é para o judeu, é para nós que um dia tivemos o privilégio, irmãos, de sermos alcançados pela sua palavra. Um trabalho bem feito foi elaborado e tem sido elaborado. Homens e mulheres comprometidos com Deus atravessaram fronteiras e trouxeram a mensagem da palavra de Deus para nós aqui, a nossa pátria tão amada e tão querida. Nós recebemos a mensagem da palavra de Deus e cremos em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. A nossa glória é na cruz de Cristo, porque foi na cruz que aconteceu o maior milagre para nos perdoar, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículos 6 ao 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que pode ser que alguém queira até morrer por uma pessoa boa, uma pessoa que ele considera boa, sem problemas, mas Cristo morreu por pecadores, irmãos. E ele diz: perdoai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Homens estavam ali crucificando Jesus. Ele precisava passar por isso, porque ele foi para a cruz porque quis ir para a cruz. O seu sacrifício vicário, sacrifício espontâneo, ele quis morrer. E, portanto, morreu na hora que quis morrer. O homem não decidiu a hora que Jesus deveria morrer. Eles quebraram as pernas dos outros malfeitores que estavam, um à esquerda e outro à direita de Jesus, para que não ficassem vivos até o sábado, até a tarde. Mas Jesus nem precisou. Com a lança, o soldado romano atravessou o lado de Jesus e correu água e sangue. Jesus estava morto, e na hora que ele quis morrer, ele disse: tudo está consumado, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi na cruz que Jesus, que aconteceu o grande milagre. Se não fosse a cruz, o que seria de nós? Deus prova o seu amor para conosco. Ele prova. A gente às vezes pensa: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me ama mesmo? Deus está em busca, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. João capítulo 3, versículos, a partir do versículo 14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus não vai perecer, não vai sofrer. É mergulhado nessa bênção da salvação, a bênção de não sofrer, e ainda tem a vida eterna, para viver feliz, a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí o versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, porque foi na cruz que aconteceu o maior milagre, para que as pessoas pudessem reconhecer o amor de Deus se manifestando na cruz do Calvário, a expressão máxima do amor de Deus. Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque quem nele crê
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Foi na cruz que aconteceu esse grande milagre para nos perdoar, sendo nós ainda pecadores. Não podemos gloriar, nós podemos gloriar somente na cruz de Jesus e nunca nos envergonhar do Evangelho da cruz, porque foi na cruz que Jesus levou todos os nossos pecados. Foi na cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Deixa eu colocar aqui que eu escrevi a mão aqui, pode ser que eu erre, não consigo entender a minha própria letra. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Hebreus 12, 1 até o 3. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Perigo, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Que Deus nos abençoe, irmãos, a olhar para Cristo, olhar para o sacrifício de Jesus, lembrar que Ele morreu por nós. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a cruz de Jesus, todos nós estaríamos perdidos, uma vida fora da presença de Deus, sem condições nenhuma da salvação, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória para a nossa salvação. De irmão Jesus, vem aqui, a gente vai cantar o hino Foi na Cruz, hino 396, e assim estaremos encerrando o nosso culto.